Malaquias capítulo 3, a partir do verso 8, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 13: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tantos prosperam os que praticam mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial em sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, Malaquias capítulo 3, do verso 8 ao verso 18, eu quero compartilhar a mensagem do seu coração com o título: Desonrando a Deus. Desonrando a Deus. Mas antes de introduzir e de expor verso a verso, eu gostaria de mais uma vez ter um tempo de oração com vocês. Se você puder aqui ou em casa, curva a cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é mais fácil, mas sim aquilo, Senhor, que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou o profeta Malaquias nesses sagrados escritos possa nos conduzir na interpretação fiel das suas sagradas letras. Ah, Senhor, nos livra de nós mesmos. Nos livra de desonrar o Senhor com as nossas ações, pensamentos, falas, reações, não ações. Nós não queremos desonrar o Senhor. Nós queremos, na verdade, honrar o Senhor. Por isso, prescuta o nosso coração, veja onde tem desonra e que possamos nos arrepender para aí sim honrar de todo o coração. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora ou vão assistir posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Desonrando a Deus, desonrando a Deus. Meus queridos irmãos, quem é você? Você é alguém que honra a Deus, ou você é alguém, tristemente, que desonra a Deus? Eu pergunto isso de forma direta, porque muitas pessoas, tristemente, têm desonrado a Deus. Pessoas que não são de fora da igreja, pessoas que não são de fora do povo de Deus. Pessoas que falam que são filhas de Deus, que falam que são pertencentes ao povo de Deus, mas tristemente têm o desonrado, tristemente não têm dado a honra que Ele como Senhor merece, tristemente não têm honrado o nosso Pai que está nos céus. No texto de hoje, nós veremos duas formas que este povo estava desonrando a Deus, que consequentemente nós
talvez estamos desonrando. A primeira forma é de atitude. Na verdade, de ausência de atitude, de não fazer o que Deus falou para que possamos fazer. Se Deus falou faça e você não faz, você está desonrando a Deus. A segunda é em palavras. Palavras que nascem de um pensamento. E é isso que Deus vai condenar nesse trecho bíblico, nessa perícope bíblica que nós lemos. Atitudes errôneas, no caso a ausência delas, ou palavras / pensamento. Meus irmãos, antes de pontuar de forma clara o que são essas atitudes, esses pensamentos, eu quero ainda no campo da introdução refletir. Como que estão as suas atitudes ou a ausência dela? Como estão as suas falas e como que estão os seus pensamentos? Porque quando talvez eu fiz a primeira pergunta, você está desonrando a Deus, você de forma hipócrita falou assim, não estou desonrando. Que isso, pastor? Estou aqui no culto. Que isso, pastor? Não, eu sou um homem de Deus, um servo de Deus. Mas se a gente investigar, talvez você está desonrando. Se a gente for um pouco mais profundo, nós vamos ver. Repito, se você faz o que a Bíblia fala para você não fazer, você está desonrando a Deus. Mas também se você não faz o que a Bíblia fala para você fazer, você está desonrando a Deus. Se você pensa coisas que não devem ser pensadas, você está desonrando a Deus. E se você fala coisas que não deveriam ser faladas, você está desonrando a Deus. A condenação aqui que Deus faz é fala, na segunda condenação. Mas por que eu amplio o pensamento? Porque Jesus nos ensinou que a boca fala que o coração está cheio. Antes de vir para a boca, está aqui na nossa mente, está no nosso coração. Por isso nós temos que vigiar a partir de hoje, não somente as nossas falas, mas os nossos pensamentos. Não somente as atitudes X, mas as atitudes Y. Por isso eu te pergunto, quem é você? Você, como este povo de Deus, tem desonrado a Deus? Ou você, como um filho de Deus, tem honrado a Deus? Eu falo com você de forma categórica, meu irmão, você precisa honrar a Deus. E não esqueça do contexto bíblico, principalmente você que está nos acompanhando nessa série, esse que é o 5º sermão. Essa profecia foi proferida para toda a nação de Israel, para todos, mas de forma especial para a liderança. O foco era a liderança, os sacerdotes. Como nós vimos nos sermões anteriores, o culto não parou. Estava uma bagunça, estava uma pouca vergonha, mas o culto estava acontecendo. A forma litúrgica, ritualística estava acontecendo. Mesmo entregando animais aleijados, que era errado perante a lei de Deus. Sermão 2. Nós vimos isso no 2º sermão. Mesmo eles sendo infiéis a Deus e a sua esposa, sermão 3, o culto estava acontecendo. Mesmo eles estando espiritualmente longe de Deus, sermão 4, o culto estava acontecendo. Mas para trazer para a prática, se ficou talvez um pouco confuso para você, deixa eu exemplificar o que estava acontecendo aqui. Eles estavam supostamente trazendo para os nossos tempos na igreja. Eles eram pastores, eles eram diáconos. Eles não perdiam um culto, eles estavam sexta após sexta, mas eles estavam com a vida completamente errada. Eles não seguiam nenhuma ordenância de Deus. Por isso eu falo para vocês, é totalmente possível vocês não perder um culto de sexta-feira e desonrar a Deus. É totalmente possível você viver uma vida religiosa de fachada e não honrar a Deus. É totalmente possível, liderança que está aqui, vocês pregar oferta, orar, abrir culto, pregar a palavra do dia e estar desonrando a Deus. É totalmente possível fazer as coisas para Deus sem ter o coração em Deus. É totalmente possível. E o livro de Malaquias deixa isso de maneira clara para nós. O texto vai deixar de maneira clara, nós lemos na leitura inicial, é um texto muito conhecido, que uma das desonras do povo de Deus era não entregar os dízimos. Mas além disso, também ser maledicente. Falar coisas contra Deus. Meu irmão, sendo sincero com você, eu não sei e eu não quero saber se você é dizimista. Eu não sei se você tem proferido palavras contra Deus, porque eu não vivo com você. O que eu sei biblicamente é que pessoas que vivem dessa forma estão desonrando a Deus.
Por isso, mediante esse sermão, que o Espírito Santo possa gerar arrependimento no seu coração. Que esse sermão de hoje, ele possa nos levar a uma direção. Qual, pastor? A honrar o único digno de receber honra, que não é o pastor Jean, muito menos a Lagoinha, mas o nosso único e verdadeiro Deus. Ele precisa ser honrado, mas no lugar que ele deveria ser honrado, ele tem sido tristemente desonrado. Nesse trecho bíblico de hoje, como já falei e reitero, vamos ver 2 pecados do povo e vamos analisar esses 2 blocos. O primeiro bloco, verso 8 ao verso 12, vamos ver Deus falando que eles estavam roubando. E do verso 13 ao verso 18, nós vamos ver a maledicência desse povo. Primeiro, vamos analisar um povo que rouba a Deus, verso 8 ao verso 12, desculpa. Verso 8 ao verso 12. Mas antes de analisar, deixa eu só fazer um contexto, principalmente para você que talvez não me conhece, está nos visitando. Meus irmãos, é muito delicado eu como pastor ensinar sobre fidelidade, sobre dinheiro, sobre contribuição, por causa dos falsos profetas que existem por aí. Por causa daqueles que deturpam a palavra de Deus. Mas entenda algo, eu não posso deixar de ensinar um princípio bíblico verdadeiro por causa da falsidade dos falsos. Senão, os falsos iriam me levar para longe da verdade. Eu me coloco à disposição. Hoje eu acho que deve ter uns 3 anos direto que eu estou pregando aqui na igreja para a glória de Deus. Eu acho que hoje completa 350 sermões que eu tenho aqui na nossa igreja. Todos inéditos, em textos inéditos. Eu não repito sermão aqui na igreja. Se eu preguei 3 que toca na contribuição, foi muito. E os textos falaram de contribuição. Porque como você que me conhece sabe, eu só prego o texto. Eu leio o texto, explico o texto, aplico o texto. Pode falar a coisa mais boa do mundo ou mais exortativa do mundo. Vai ser o texto pregado. Eu falo isso porque a gente está num país onde existem muitos falsos profetas. Existem muitas pessoas que só focam no dinheiro. Existem muitas pessoas que extorquem vocês, que enganam vocês, que manipulam vocês. E eles estão completamente errados. Mas, meus irmãos, eu não posso rasgar Malaquias 3 por causa dos falsos. Mas o que eu posso fazer é ensinar de forma certa, ensinar de forma bíblica. Apesar dos escândalos, existe sim uma fidelidade que eu e você temos que prestar a Deus. Apesar dos escândalos, existe sim uma generosidade que eu e você, como povo de Deus, devemos prestar a Deus. Não é por causa do erro dos outros que nós temos que errar. Somente essa nota de rodapé, para você que me conhece, não precisa. Mas talvez para você que está vendo eu pela primeira vez, e alguns aqui, você que está vendo pela primeira vez, são testemunhos do nosso trabalho sério aqui. Nós não queremos extorquir ninguém, manipular ninguém. Nós não queremos o dinheiro de ninguém. Nós não fazemos o controle de quem é dizimista ou não. Mas o princípio é esse. E o princípio que nós vamos aprender é que deveríamos ser dizimistas. Mas analisando então esse bloco, do verso 8 ao verso 12, antes de ler verso a verso, eu trago um contexto para vocês do que estava acontecendo aqui. O povo não estava somente trazendo ofertas defeituosas, meus irmãos. No capítulo 1, verso 8, nós vimos que ele estava trazendo animais aleijados, que era contra a lei de Deus. Mas eles estavam, além de trazer ofertas defeituosas, eles estavam retendo o dízimo. Aparentemente, por causa das colheitas fracassadas, eles não estavam dizimando. Mas reter dízimo, segundo Deus, é roubar a Deus. E como consequência do roubo a Deus, Deus vai negar a bênção para esse povo. O pecado aqui de não entregar o dízimo, de alguma forma, se evidencia pela falta de confiança no Senhor de suprir as suas necessidades. As minhas colheitas foram ruins, então eu não vou dizimar. Quantos de nós não pensamos assim e não contribuir? E aí, Deus vai exortar eles nesse bloco. Deus vai convidar eles a voltar a dizimar. E Deus vai fazer algo que Ele fez em poucas vezes na Bíblia, que Ele vai pedir para colocá-lo ele à prova. Eles veriam que Deus é fiel. Eles veriam que Deus honra a fidelidade. E todas as nações ao redor iriam ver a fidelidade de Deus para esse povo. Iria glorificar ao Senhor. Meus irmãos, não ser participante da obra de Deus no âmbito monetário, com as contribuições financeiras, revela uma grande deficiência na sua espiritualidade. Entenda algo, o dízimo, meus irmãos, não é meramente algo financeiro, mas ele é algo totalmente espiritual. Contribuir financeiramente não é sobre ser um mandamento, por mais que seja um mandamento.
Contribuir financeiramente não é sobre ter perdas ou ganhos por causa da ausência ou da presença de contribuição. Contribuir financeiramente é sobre quem Deus é. Contribuir financeiramente é sobre o que é o reino de Deus, o que é a beleza da igreja real. Contribuir financeiramente é sobre quem nós somos em Deus, o que Deus fez e faz em nossas vidas. É sobre o que a igreja verdadeira representa, o que ela já fez conosco, o que ela fez na nossa família, o que ela já fez na vida dos nossos amigos. Contribuir financeiramente é sobre entender que vocês têm um pastor verdadeiro que ama as ovelhas de Cristo Jesus. Meus irmãos, reitero, se você não é um dizimista, e repito, você faz o que quiser do seu dinheiro, mas eu não posso mentir para você, existe algo errado em sua espiritualidade. Mas entenda algo, Deus não precisa do seu dinheiro, e eu te provo na prática. Essa igreja está de pé, apesar de você não dizimar. Essa igreja está de pé, apesar de você ser um avarento, adorador de mamon. Deus, Ele não precisa do seu dinheiro. Nós estamos aqui num salão, um salão que tem todos os equipamentos de som e de câmera. Nós temos cadeiras para você sentar. Nós temos um pastor aqui para pregar. Por quê? Porque Deus tem sustentado essa obra. E Ele vai continuar sustentando, meus irmãos. Por isso, a contribuição financeira não é sobre uma necessidade vazia, mas é sobre fidelidade. Não é sobre Deus precisar do seu dinheiro, meu irmão, mas é sobre Deus querer o seu coração. É sobre uma obediência, é sobre uma entrega total. Voltamos ao texto, olha o que o verso 8 diz. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Resposta: nos dízimos e nas ofertas. Aqui nós vemos Deus acusando o seu povo de o roubar. Vamos lá. Deus, por meio do profeta, faz uma pergunta retórica para o seu ouvinte. Ele faz uma pergunta retórica e uma pergunta perplexa. Pode um homem roubar a Deus? Convenhamos, meus irmãos, essa pergunta parece ser ridícula. Essa ação parece ser impossível de ser realizada. Como um homem pode roubar a Deus? Mas aí Deus nos dá um princípio valioso. Ele nos mostra que um homem rouba a Deus pelo fato de não dizimar, de não ofertar. E aí ele fala: como te roubamos? Eles não dizimavam e eles não tinham a consciência da gravidade que era não dizimar. Será que alguns de vocês estão nesse sono espiritual? Não entendendo? O princípio bíblico existe na generosidade, nos dízimos. Rapidamente, o que é o dízimo? Primeiro, o dízimo ele foi entregado de forma voluntária por Abraão. A primeira menção do dízimo foi antes de ter qualquer lei. Porque dízimo tem a ver com coração, tem a ver com generosidade. E a 10ª parte dos despojos de guerra ele entregou a Melquisedeque, o rei de Salém. E aí depois, 430 anos depois, foi inserido na lei de Deus, com um propósito que eu quero explicar para vocês. Então o dízimo é antes da lei e foi inserido na lei. O dízimo significa a 10ª parte. E depois você anota aí para ler, Levítico 27, 30 e 32, falava que todo produto, todos os rebanhos, todos os gados pertencia ao Senhor e deveria ser oferecido a Ele. E essa porção deveria também ser entregue aos levitas pelos trabalhos que eles exerciam. Números 18, 21 e 24. Esse verso nos mostra, meus irmãos, que quando as pessoas não estão dizimando, elas estão armazenando uma riqueza que não é delas. E explicar o dízimo para você de forma clara, porque eu creio que o dízimo aponta para 3 realidades práticas e uma espiritual. Mas a prática não deixa de ser espiritual. Quando eu e você dizimamos, nós falamos que Deus é o Deus da nossa vida. Nós falamos para nós
e para o mundo que o nosso Deus é o Deus da nossa vida, não é o dinheiro. E se você sabe que o dinheiro, segundo Jesus, é categorizado como um Deus? Você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Existem vários críticos ao dízimo, mas eu nunca vi um generoso ser crítico ao dízimo. Eu nunca vi alguém que dá mais de 10% ser contrário ao dízimo. É sempre o avarento, é sempre aquele que não quer dar. Por que você acha isso? Então o dízimo aponta para uma realidade totalmente espiritual, que você honra a Deus, que você diz que Deus é o seu Deus, o Deus triuno e não o mamon. Por isso dizimar é priorizar a Deus. Por isso dizimar, entenda algo, é um departamento entre você e Deus. Eu não vou falar que você está roubando a Deus, não. É Deus que está te falando que você está o roubando. É Ele que vira para o seu povo. Então, antes de qualquer pastor ou igreja administrar as contribuições, você está entregando a Deus. E por isso que Deus fala que está o roubando. Ele não fala, você está roubando o sumo sacerdote. Não, você está me roubando. E o estabelecimento do dízimo no Antigo Testamento, inserido na lei, tinha 3 propósitos principais. Primeiro, fazer a manutenção da casa de Deus. Trazendo para os nossos dias, nós somos igrejas, então não existe casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Mas a igreja que somos, nós precisamos de um lugar para nos reunir? Então, acho que faz sentido esse primeiro princípio aqui do estabelecimento do dízimo. Segundo estabelecimento do dízimo, era para fazer a manutenção dos sacerdotes e levitas, que viviam de forma exclusiva para a obra de Deus. Nós temos homens e mulheres de Deus que vivem de forma exclusiva na obra de Deus? Eu acho que talvez, se você foi assistido por algum, você vê o valor que eles têm nas nossas vidas. Então, acho que isso pode ser contemporâneo e ser mantido em nossos dias. E o terceiro princípio do dízimo é assistir órfãos e viúvos. Nós temos órfãos e viúvos necessitados no nosso tempo, que precisa da contribuição e ajuda da igreja? Temos. Então, eu acho que esse princípio pode se manter nos nossos dias. Eu estou explicando o porquê ele foi estabelecido e o porquê ele deve ser mantido em nossos dias. Mas além dessa funcionalidade prática, nós temos alguns princípios no Novo Testamento que aponta para a realidade da contribuição generosa no dízimo. Os princípios. Não precisa abrir, mas anote. Mateus 3:23, Jesus, ele repreende os fariseus. Mas ele não repreende os dízimos que os fariseus estavam dizimando. Ele repreende a forma errada de dizimar. Se o dízimo fosse um erro, ele iria o repreender. Não precisa dizimar, comece a amar. Não, Jesus fala, você não pode dizimar dessa forma. É totalmente diferente. Outro ponto, em Mateus também 22:21, ele fala para que possamos dar a César o que é de César. Então, pagar o imposto terreno, mas dar a Deus o que é de Deus. Outro ponto, também Mateus 5:20, ele fala que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. E os fariseus eram os mais zelosos, eles dizimavam de forma minuciosa. Então, na verdade, deveríamos fazer mais do que eles. Deixando os evangelhos, Jesus indo para Paulo. 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, Paulo nos ensina que todos precisam contribuir. Nos ensina também que deve ser de forma generosa e que nos ensina também que deve ser de forma proporcional. O que é isso, meu irmão? Você pode chamar isso do que for. Eu prefiro enxergar que isso é o dízimo. Temos que contribuir, tem que ser de forma generosa e de forma proporcional. O Novo Testamento contempla isso. Mas irmãos, entenda algo, o dízimo é a forma mais democrática de contribuição. Por quê, pastor? Porque todos contribuem a mesma porcentagem, mas de forma monetária, cada um dentro da sua realidade. Exemplo, se eu falasse assim, eu não tenho autoridade, mas se tivesse escrito assim, nós devemos contribuir R$1.000. Para alguns ia ser dinheiro, como dizem no mundo, de pinga. Para outros, meu Deus, é tudo que eu tenho. Então, um dinheiro fixo não seria justo, mas uma porcentagem seria. E você que é um dizimista fiel, você que tem um coração generoso e não é avarento, você sabe o quão prazeroso que é. Talvez você é um assalariado mínimo e você consegue dizimar R$100 e poucos. Mas tudo que nós somos como Lagoinha tem a ver com você.
O irmão que a gente atende e assiste através da Rede Sub, lá na fronteira do Brasil com o Uruguai, porque eu recebo direto no Instagram, numa televisão chiana assim, mas pelo menos a minha voz ele está ouvindo, é por causa da sua contribuição de R$100 e poucos, da sua fidelidade. Pensou se fosse só R$1.000, você não teria o privilégio de participar? Meus irmãos, olha a democracia que está contida no dízimo. E por que, meus irmãos, nós temos tanta dificuldade nisso? E aí você temos que entender essa verdade espiritual. E aí, trazendo de forma direta, eu te pergunto: como você tem lidado com os recursos que Deus tem confiado nas suas mãos? Você tem devolvido a Deus? Você dá a César o que é de César e deve dar mesmo, você tem que pagar imposto, mas você dá a Deus o que é de Deus. Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso, olhasse para a sua vida e olhasse para as suas contribuições, se isso tem honrado a Deus. E o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Mas o verso 9 diz assim: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aqui nós temos a consequência do roubo a Deus. Deus, por meio do profeta, responde que os fracassos das colheitas foi por causa da infidelidade do seu povo, da desonra do seu povo. Eles desonraram a Deus, consequentemente foram amaldiçoados. Deus afirma que eles não entregar o dízimo era o equivalente a roubar. E ele não fala que só o sacerdote estava roubando, tá? Ele fala toda a nação. Meus irmãos, entenda algo: não há benefício em não seguir as ordens de Deus. Não há benefício em não ser generoso. Não há benefício em não ser fiel a Deus. Não há benefício em desonrar a Deus. Eu não posso ser desonesto e inconsequente de falar que esta crise que você está vivendo é por causa que você não é dizimista. Eu não posso, eu não sei. Eu não sou Deus, eu não conheço o coração, a situação. Tem tempestades que Deus manda para nos tirar do caminho da desobediência, mas tem tempestade que Deus manda para nos forjar. Existem vários níveis de tempestade. Eu não posso afirmar que a crise financeira, que a crise, qualquer crise que você está passando é por causa que você é infiel no dízimo. Não posso afirmar. Mas o que eu posso afirmar é o que o texto está falando. Que não somente nesse verso, mas em vários outros, sobre vários mandamentos, não somente do dízimo, desonrar a Deus, não obedecer a Deus, não traz benefício nenhum. Não traz benefícios nenhum. Por isso que existem consequências de não honrar a Deus. Por isso, nós não devemos desonrar a Deus. Meus irmãos, você precisa honrar a Deus. Você e eu precisamos entender algo. Nós temos que honrar a Deus, não para ser abençoado. Nós temos que honrar a Deus, não para ter algo. Nós temos que honrar a Deus por quem Ele é. Nós temos que honrar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas essa realidade espiritual está contida na palavra de Deus e estava acontecendo com esse povo. Consequência do seu roubo, eles estavam vivendo uma maldição. E aí Deus dá uma ordem, verso 10, parte A: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Aqui nós vemos uma ordem. O depósito do templo, a casa do tesouro, refere ao local designado para armazenar as ofertas e os dízimos. Deus queria aqui, mandando para o seu povo, que eles deixassem a desonra, que eles voltassem de forma urgente a dizimar. Deus quer que eu e você, meus irmãos, possamos voltar com as atitudes que deixamos de tomar. Aqui está falando do dízimo, mas nós podemos e devemos ampliar a toda ordenança que você não tem feito, a toda ordenança que você infelizmente tem se omitido. Meu irmão, seja no dízimo, seja no amor, seja na fidelidade, seja na obediência, você precisa honrar a Deus. Você precisa fazer a vontade de Deus. Deus aqui fala com o seu povo: você precisa voltar a fazer o que é certo. Aplicando para nós, no dízimo e além dele, o que você precisa voltar a fazer que você não tem feito? O que você tem deixado de cumprir na palavra de Deus?
O que Deus já falou conosco que nós não estamos cumprindo nas sagradas letras. Existe uma ordem para nós: volte a obedecer, volte ao princípio, volte ao lugar da obediência. Eu espero que Deus possa estar despertando muitos de vocês que não estavam desonrando a Deus com as suas atitudes ou com as ausências delas. Deus dá uma ordem para o seu povo: tragam o dízimo. E Ele explica aqui o propósito: para que haja alimento na minha casa, para que haja a manutenção da casa de Deus, para que haja a manutenção dos levitas de Deus, para que órfãos e viúvas sejam assistidos. Ele mostra essa realidade. E aí, mediante a obediência, existe bênção, porque existe maldição para a desobediência, mas existe bênção para a obediência. Verso 10, parte B, e verso 11, diz assim: e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Impedirei pragas devorarem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vemos a bênção da obediência. Deus mostrou que a desobediência traz maldição, mas agora Ele mostra que a obediência traz bênção. Meus irmãos, essa é a realidade. O que nós plantamos, nós colhemos. Deus aqui está se comprometendo em abençoar a obediência deles. As colheitas fracassadas do passado, as pragas de gafanhoto, seriam impedidas pelo Senhor. A colheita, mediante a obediência, seria abundante. Meus irmãos, Deus é generoso, e Ele quer nos abençoar para que a nossa generosidade seja multiplicada. Existe sim, biblicamente, não somente nesses versos, mas em outros, uma bênção espirituais para os fiéis, uma bênção especial para os que honram a Deus, para os generosos. Eu não estou falando que na sua vida essa suposta bênção é por causa que você está sendo fiel, porque tem bênção que não é bênção. Bênção verdadeira é o que é bom, justo e santo. Mas, meus irmãos, entenda essa realidade. A obediência, sim, traz bênção. A obediência traz bênção, e bênção verdadeira. Mas olha que coisa engraçada. Você e eu fazemos mais do que a nossa obrigação. Quer honrar a Deus, quer obedecer a Deus, quer devolver os dízimos ao Senhor. Mas apesar de fazer a nossa obrigação, Deus nos abençoa. Apesar de fazer o que devemos fazer, Ele ainda assim é gracioso conosco. Olha que Deus maravilhoso que eu e você nós servimos. E mediante essa obediência e essa bênção e multiplicação, verso 12: então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. A obediência de Israel ia tornar a terra maravilhosa. A bênção da obediência seria tão grande que todas as nações ao redor veriam e ficariam maravilhadas. Meus irmãos, a nossa obediência a Deus vai nos levar a Ele nos abençoar. E o fato de sermos abençoados, nós iremos glorificar o nome dEle. Você nasceu para a glória de Deus, você sabia disso? É o seu principal motivo de existência. Mas você sendo obediente a Deus, você irá o glorificar. Por isso aí você temos que deixar a desonra, temos que deixar a rebeldia, temos que deixar a desobediência e voltar de forma urgente a cumprir o nosso papel. Nós precisamos honrar a Deus. O povo estava roubando a Deus. E você? O povo foi confrontado e deveriam voltar a honrar a Deus e não roubar. E você está sendo confrontado. O que você fará a partir desse sermão? Você precisa refletir nisso. Hoje não pode ser mais uma noite. Mas saindo do primeiro bloco e indo para o segundo, do 13 ao 18, nós vamos ver que um povo que é maledicente contra Deus. E aí, antes de ler, eu te pergunto: o que tem ocupado sua mente? O que tem ocupado os seus pensamentos? Falo isso antes de pontuar a maledicência, porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você tem olhado mais para o Instagram do que para a Bíblia, você se tornará um maledicente. Se você tem olhado mais para a vida dos outros do que para a sua, você se tornará um maledicente. Se você convive com pessoas maledicentes, você se tornará maledicente.
Se você não está conseguindo enxergar as inúmeras bênçãos de Deus em sua vida, você se tornará um maledicente. Meu irmão, cuidado com o que você se alimenta, porque o que você se alimenta está completamente ligado à sua maledicência. Verso 13 diz assim, olha que Deus diz, meus irmãos, não é brincadeira. Ele diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda assim me perguntam, o que temos falado contra ti? Meus irmãos, que povo cara de pau, que povo debochado. Foi isso no livro todo. Eles só fazem besteira e perguntam: o que eu fiz? São dissimulados, são hipócritas, falsos. Tem falado coisas ao Senhor e perguntam o quê? Tem roubado o Senhor e pergunta o quê? Tem desonrado o Senhor e pergunta o quê? Tem sido infiel ao Senhor e pergunta o quê? Mas trazendo para nós, eu quero que você reflita, se você tem proferido palavras maledicentes a Deus. Será que seu coração, meu irmão, está cheio de ingratidão? Será que você tem desonrado o nosso Deus no coração? Porque o pecado, ele rouba o nosso discernimento. E então nós falamos palavras que nós não deveríamos falar. Você tem proferido palavras duras contra Deus? Você tem desonrado a Deus com seus pensamentos e palavras? Quem é você no dia a dia? Quem é você quando o culto acaba? Porque aqui eu sei que você é uma bênção. E isso não me impressiona. O que me impressiona é quando acaba o culto. É quando o amém, a bênção apostólica acontece. Como você trata sua esposa, bonitão? Como você trata sua esposa, minha irmã? Como é você no seu trabalho? Se eu bater na porta lá e perguntar quem é você no trabalho, eu vou ter um bom relatório de você? Ou as pessoas vão ficar escandalizadas? Esse irmão aqui é crente? Ele tem pastor? Porque parece que ele é o próprio Satanás aqui na empresa. Meu irmão, será que você tem proferido palavras e pensamentos duros contra o Senhor? E aí talvez você falou isso, verso 14, olha que eles falaram, que muitos falam. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. Olha o pensamento do inferno. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos alimentando diante do Senhor dos Exércitos? Meu Deus. Meu irmão, você já pensou nisso? Diáconos, você já afirmou isso? Pastores, vocês já proferiram essas palavras? Assim como esse povo afirmou essa palavra, muitos têm afirmado. E isso revela uma má compreensão do que é Deus e uma má compreensão do que é servir a Deus. Isso pode estar acontecendo com você. Vamos lá. O que ganhamos? Meu irmão, quem te falou que servir a Deus é sobre ganhar alguma coisa? Quem te falou que ser um dizimista fiel é sobre ganhar alguma coisa? Nota de rodapé. Eu não estou falando que pode acontecer bênçãos, porque o texto fala que pode acontecer. Mas o meu e o seu coração não pode ser servir para ganhar. Nós não podemos servir dessa forma. Nós temos que servir pelo coração generoso. É melhor dar do que receber. Nosso coração não pode estar no ganhar. O que eles estavam fazendo, que muitos talvez podem estar fazendo em nosso meio? Eles buscavam a sua própria glória e não a glória de Deus. Eles buscavam os favores de Deus e não a Deus. Eles buscavam as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção. Eles tinham a sua fé para único e exclusivo benefício próprio. Mas você sabe quem tem esse coração consumista, interesseiro? É o mundo. O mundo e as pessoas sem Cristo, meus irmãos, elas são motivadas pelos ganhos próprios. E se eu perguntar para um mundano, porque um cristão não pode pensar assim, por que você trabalha nessa empresa? Por que você reside nessa cidade? Por que você está nesse ramo? Ele pode talvez até não falar de forma verdadeira, mas a verdadeira resposta é pelo ganhar. É sempre por aquilo que eu vou ganhar. E se eu perguntar, por que você se relaciona com essa pessoa? Seja um casamento, um namoro, um noivado ou uma amizade, vai ser a resposta final, pelo ganhar. E aí quando a gente vai para as religiões, porque
As pessoas que adoram as entidades das religiões afros, adoram eles para ganhar alguma coisa. Porque os muçulmanos adoram Maomé no islamismo para ganhar. E porque muitos cristãos, de forma errônea, falam que segue Jesus para ganhar. O mundo tem o coração consumista. O mundo tem um coração interesseiro. E que tristemente tem entrado na igreja. Meus irmãos, por isso que eu falo e reitero: mundo não é a Globo. Mundo não é você ir no Mineirão. Mundo é um sistema de valor que tem entrado nos nossos corações. Você sabe quando o mundo entrou na igreja? Quando você acha perdoar inadmissível. Se você fala, eu não perdoo, não tem como ser cristão e não perdoar. Você sabe quando o mundo entrou na igreja? Quando nós refletimos no terceiro sermão. Quando você acha normal um divórcio. Você sabe quando o mundo entrou na igreja? Quando o amor ao próximo não existe. Existe o amor a mim, o narcisismo. Meus irmãos, o amor, ou melhor, o mundo tem entrado na igreja por um coração consumista, por um coração interesseiro, por um coração que serve a Deus, mas preocupado naquilo que Deus podia dar para ele. Isso é do inferno. Isso é algo inadmissível. Isso, nenhum cristão pode pensar nisso, principalmente no serviço a Deus. Por isso, eu falo para vocês, quando você ajuda algo ou alguém, pensando naquilo que você vai ganhar em troca, isso não é ajuda, é investimento. Você planta hoje para ganhar amanhã. Por isso, um dia, algo que já até marcou alguns dos nossos líderes, refletindo sobre as pessoas que nós devemos cuidar. Em muitos momentos, como pastores, como líderes que somos, nós ridicularizamos nós somos indiferentes a uns, mas damos toda a atenção a outros. E aí eu refleti com eles: se o Neymar te ligasse, você atenderia? Provavelmente sim. Mas e por que o irmão te liga e você não atende, meu líder? É porque com o Neymar eu vou ter algum benefício. É porque no Neymar eu vou ter uma menção. É porque o Neymar, talvez eu vou postar a foto dele e todo mundo vai falar: nossa, você pastoreou o Neymar? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, meu irmão. Se nós estamos pensando em qualquer nível de ajuda a alguém, pensando em qualquer benefício, nós estamos completamente errados. O coração do cristão não pode ser esse coração, principalmente no âmbito de Deus. O serviço para Deus não é barganha. Tem que ser feito com todo o seu coração. Tem que ser feito por aqueles que entenderam quem Deus é. Meus irmãos, o nome santo de Jesus, servir a Deus é um privilégio. Você não está servindo o rei Charles da Inglaterra. Você não está servindo para os adeptos do Lula, do Bolsonaro, um governante do país Brasil, não. Você não está servindo um governador, um prefeito, um pastor, não. Você está servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Você é um privilegiado de ter o privilégio de servi-lo. E reitero, meus irmãos, para uma ilustração para você entender. Se você é um trabalhador, uma trabalhadora, com certeza, isso é lícito, calma. Você tem um sonho de trabalhar numa empresa. E talvez o Leandro, nosso amigo, que é segurança pessoal, ele vai falar assim: nossa, meu sonho é ser segurança de um milionário, de um presidente. Ok, nobre. E aí talvez você que é o vendedor, seu sonho é sentar com os caras que é bilionário. E aí você que é isso, aí você sonha isso. Um jogador de futebol, se estiver no nosso meio, nos assistir, o sonho é jogar no Real Madrid, no Barcelona. Tudo bem, não tem problema. Mas nós ridicularizamos a Deus e o serviço a Ele, quando nós colocamos os nossos sonhos terrenos acima de quem Deus é. Meu irmão, nada que nós fazemos ou podemos fazer ou sonhar se compara a Deus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós temos colocado ídolos no nosso coração. E nós temos destronado a Deus do seu trono.
Você precisa entender o privilégio que é servir a Deus. Porque se você entender, você nunca mais vai abrir sua boca para falar que é inútil servir a Deus. Você nunca mais vai falar assim: o que eu estou fazendo aqui, servindo na diaconia, pastoreando essa igreja, liderando esse GC. Você não vai falar. Você tem falado, porque você está com uma compreensão totalmente errada de quem Deus é. Você está com seu coração todo contaminado pelo pecado. Por isso, meu irmão, se arrependa. Você precisa de uma lavagem espiritual no seu coração e mente. Você precisa mais da palavra de Deus e menos das palavras dos homens. Mais da palavra de Deus e menos dos pensamentos do inferno que tem roubado a sua mente. Servir a Deus nunca é e nunca será inútil. É privilégio. E ainda disso, eles falam: lamentamos diante do Senhor. Meu irmão, se um dia você cobrar de Deus, é porque Deus é misericordioso. Porque se fosse eu já tinha te matado. Se você cobrar de Deus: não, Deus, é porque eu orei 3 horas, eu fui no monte. Eles aqui, ficamos nos lamentando diante do Senhor. Ele estava falando que era inútil a oração, inútil a adoração. Meu Deus, que Deus paciente é esse, meu irmão? O nosso Deus é maravilhoso. Como não amar esse Deus? Ele está dialogando com esse povo. Ele vai responder. Deus vai raciocinar, o onisciente, e vai responder esse povo com esse questionamento. Se fosse nós, já jogava um raio. E Deus responde. Eles estavam cobrando o tempo de oração, o tempo de adoração. Meu irmão, da intercessão, não faça isso no nome de Jesus, não. Irmãos dos louvores, não faça isso não, Senhor. Eu fiquei adorando lá no culto 30 minutos, e aí isso assim assado. Misericórdia. Não é possível que nós vamos ter esse pensamento. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos limpar o nosso coração. E olha o que eles continuam dizendo no seu coração arrogante, soberbo, no verso 15. Eles que estão falando, tá? Não é Deus. Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes. Meu Deus. Pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus. Olha o coração contaminado, meu irmão. Eles estavam falando que quem é certo é o errado, quem é feliz é o arrogante, quem prospera é o mal, e Deus é injusto. Eles estavam falando isso. Deus não faz nada, eles escapam ileso e desafiam a Deus. Olha o que eles estavam tendo a audácia de falar. Aqueles que estavam desonrando a Deus continuam com a sua maledicência, continuam com seus pensamentos pecaminosos. E agora eles afirmam de forma categórica que os arrogantes são felizes, que os que praticam o mal são certos. Eles afirmam que Deus não é justo. Eles chegaram no nível mais baixo, no nível de desonra a Deus. Meu irmão, talvez você está com o mesmo pensamento. Talvez você está com o coração contaminado porque estava numa falsa igreja com falsos pastores e está pensando cada besteira. Mas se você tem esses mesmos pensamentos, você está completamente errado. E a continuação do texto vai nos mostrar isso. Verso 16, a verdadeira felicidade nós vamos conhecer agora. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros. Então vamos lá. Deus condena no verso 13, 14... o erro deles. No 15, Deus fala das atrocidades que eles estavam falando. Aí agora ele contrasta com os que temem a Deus, que deveriam ser nós. E ele diz: depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honrava o seu nome. Aqui nós temos, meus irmãos, a verdadeira felicidade. Deus responde e mostra para que esses arrogantes maledicentes que eles estão errados. Ele fala assim: eu estou vendo tudo, eu sei de tudo, e eu mostro a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade não consiste em viver em maldade. A verdadeira felicidade consiste em honrar a Deus e temer a Deus. A verdadeira felicidade, entenda algo, consiste em honrar a Deus e temer a Deus. Viu como felicidade não tem nada a ver com coisas materiais? Felicidade não tem nada a ver com aquilo que Deus pode fazer por nós, e sim por aquilo que nós fazemos por Ele. Honrar a Deus e temer. Você sabe o que é felicidade, meu irmão? É servir a Deus. Você sabe o que é felicidade, meu irmão? É honrar a Deus. Você sabe o que é felicidade? Verso 16, é ter o seu livro escrito, é ter o seu nome escrito no seu livro. Isso que é
felicidade. E meus irmãos, entenda algo: Deus não trata os arrogantes, os injustos, como os justos que honram a Deus. Existe sim algo que sempre os autores bíblicos, os questionadores, profetas, eles falam sobre essa problemática do justo ser ridicularizado, vamos dizer assim, e a prosperidade do injusto. E Deus mostra que o injusto, ele vai para um lugar horrendo, e nós vamos ver nos próximos versos. Mas o justo está com seu nome escrito no livro. Algo que me chama a atenção nesse verso que fala: o Senhor ouviu com atenção. Meu irmão, Deus ouviu a maledicência dos desonradores, vamos dizer assim, sim, mas Ele também ouviu a bem-aventurança dos justos. Por isso você não tem que parar de falar coisas boas, porque muitas pessoas têm falado coisas ruins. Você não tem que parar de viver certo, porque muitas pessoas têm vivido errado. Você tem que fazer o que você tem que fazer, e Deus observa tudo e todos. Deus sabe quem Ele honra, ou melhor, Deus sabe quem o honra, Deus sabe quem o desonra, e no tempo certo, que nós vamos ver nos próximos versos, Ele vai fazer a separação. Verso 17: no dia que eu agi, aí começou, agora você vai entender. Diz o Senhor dos Exércitos: eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que obedece. Vamos lá, aqui nós vemos Deus, olha como Deus é lindo, Ele enfatizando a compaixão divina. Ele está ainda respondendo os homens que desonram a Deus, mostrando que os benefícios do serviço a Deus serão vistos de forma clara no fim de tudo. Mas Ele, como é maravilhoso, misericordioso, vai ter misericórdia dos seus filhos, dos seus eleitos, dos justos que honraram o seu nome. E o maior benefício deles será ter Deus o chamando de filho. O maior benefício que nós temos é ter o nosso Pai que está nos céus. Deus está mostrando para esses maledicentes que a verdadeira bênção que Ele dá para todos aqueles que honram o seu nome não é material, mas espiritual. Não é ter, mas é ser. Não é ter bens, mas é ser filho. É essa a melhor, a maior, a mais esplêndida bênção que Deus nos dá. Os justos receberiam a compaixão de Deus. E meus irmãos, entenda algo: nenhum dinheiro do mundo pode comprar a compaixão de Deus. Nenhum dinheiro do mundo pode comprar salvação. Nenhum dinheiro do mundo compra terreno no céu. Por isso esses versos estão falando para esses maledicentes e para nós: vale a pena honrar a Deus. Nunca pense que desonrar a Deus seja a solução. Nunca fale que servir a Deus é inútil. Você é amado, é eleito, é perdoado, é protegido. Nós vimos isso no sermão. Primeiro, nós temos, meus irmãos, várias bênçãos espirituais. Nós somos as pessoas mais abençoadas da terra, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue. Meus irmãos, é um privilégio servir e pertencer a Deus. E 18 e último diz assim: então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aqui nós vemos a diferença do justo e do ímpio. No fim de tudo, meus irmãos, naquele dia que o Senhor agiu, Ele separará de forma clara os justos dos ímpios, o joio do trigo, aqueles que servem a Deus de todo o coração e aqueles que não servem. E agora os maledicentes verão que os maus não vão sair ilesos. Não, eles serão julgados. Algo que eles têm que entender, e que você também, é que Deus age no tempo certo. Deus julga as coisas no tempo certo. Deus não está preso a nada. Deus não está preso a ninguém. Na boca dos maledicentes, Deus pode estar demorando. Na boca dos maledicentes, Deus pode não estar fazendo. Mas a verdade espiritual para nós é que Deus não está dormindo. É que Deus está observando tudo e todos. E Ele está observando de tal forma que Ele separará quem é de quem não é, os justos dos ímpios. Meus irmãos, um dia todo olho verá a separação acontecer. Por isso eu reitero para vocês: vale a pena servir a Deus. Por isso, se você tem desonrado a Deus com suas palavras, se você no serviço a Deus pensou ou falou que era inútil o servir, se arrependa e volte o honrar de forma urgente. E para a gente finalizar essa reunião, algumas aplicações para mim e para você. A primeira
As suas atitudes ou a ausência delas podem desonrar a Deus. Meu irmão, entenda algo. As suas atitudes ou a ausência dela pode desonrar a Deus. Por isso eu te peço. O que Deus falou não na palavra de Deus, não faça. Porque senão você está desonrando a Deus. Mas o que Deus falou, faça, você tem que fazer. Um exemplo, não matarás, não mate. Outro exemplo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. É uma ordem, não é uma opção, sabia disso? E não é somente para os pregadores, é para todos os cristãos. Então, você pode estar desonrando a Deus simplesmente por não cumprir o ide. E você achou que estava honrando a Deus em tudo. Talvez você está desonrando. Segunda aplicação, você precisa ser generoso. Meus irmãos, existem vários fatos que eu poderia dar, e alguns eu dei, sobre contribuição. Mas o principal fato é honrar a Deus. Resume, dízimo, oferta, contribuição, honrar a Deus. Quem honra, ama fazer isso. Se Deus é o seu Deus, o Deus triuno, e não dinheiro, e não mamão, você será um dizimista. Você irá contribuir. Terceira aplicação, cuidado com os seus pensamentos. Porque talvez seus pensamentos tenham te levado a desonrar a Deus. Faça o que Paulo falou para os irmãos de Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houve algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, o que tem que ocupar os nossos pensamentos, meus irmãos, é o que for certo, justo e santo. Não saia da sua boca nada que for profano, somente aquilo que for puro. E quarta e última aplicação: o fim chegará a todos. O fim chegará a todos. E Deus separará, meus irmãos, não é brincadeira, é verdade. De um lado os ímpios, os justos. De um lado o joio e o trigo. Essa é a realidade representada em vários textos bíblicos, do céu e do inferno, da Nova Jerusalém e do lago de fogo e enxofre. Os que honram a Deus vão ficar de um lado, os que desonram a Deus vão ficar no outro. Por isso eu apelo a vocês e peço: honre a Deus. Você precisa honrar a Deus. Você não pode ser como esse povo que estava desonrando a Deus. Meus irmãos, quem é você nas contribuições? Quem é você nos pensamentos e nas palavras? Que você possa honrar a Deus além dessas áreas, mas em todo o seu ser, no nome de Jesus. Espero que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre Malaquias capítulo 3, sobre o verso 8 ao verso 18, sobre desonrando a Deus, e que sua vida nunca mais seja a mesma, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.